Quarta-feira da segunda semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quarta-feira, nós vamos para a conclusão da liturgia da palavra do segundo domingo. Na verdade, já ouvimos, estamos reescutando, estamos aprofundando, não queremos esquecer o que ouvimos a cada domingo. Ao contrário, há um acúmulo de conhecimento que vai nos dando a certeza de que estamos no caminho correto, no caminho da fé, que estamos amadurecendo de escuta em escuta. Vamos permitindo que esta palavra entre, aprofunde e, ao mesmo tempo que a palavra encontra caminho dentro de nós, ela tem um papel purificador. Um dos elementos fundamentais da espiritualidade quaresmal é perceber a palavra como purificadora, que permite à alma, através da luz, afastar-se da neblina ou mesmo das trevas. Ver o pecado, superá-lo, tudo isso através da escuta. E nós sabemos que essa escuta supõe que nós abramos o coração, já que a palavra se dirige ao coração, ao centro, à consciência, à alma, à liberdade, à inteligência. Aquilo que o Deuteronômio previu, dizendo: ama o Senhor teu Deus e somente a Ele, com todo o teu coração, com toda a inteligência, com toda a tua vontade, com toda a tua alma. Deus não precisa de meios amores e nem divide seu amor com as criaturas. Ao contrário, Ele é o centro do nosso amor. Por isso, na igreja, jamais vai acabar o voto de castidade e o celibato. Por mais que alguns achem que o fim do celibato será uma bênção, tem gente que acha que, inclusive, que o celibato é que é o problema. Não. É o contrário. No celibato e no voto de castidade estão escritos os valores do amor absoluto de Deus. Homens e mulheres em todos os tempos, que todas as suas energias espirituais e humanas foram gastas, foram colocadas à disposição de Deus. E por quê? Para que os homens aprendam a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o papel de um celibatário. Por isso que é muito bobo, muito infantil. Celibato significa que o padre não casa. Não, celibato significa que o padre tem o amor de Deus acima de todas as coisas. Por isso ele pode sinalizar ao mundo o amor de Deus na sua própria carne, na sua própria vida, na sua própria existência. Agora, por outro lado, lembre-se que, ao contrário da propaganda mundana, que exatamente por isso ele é o bem-amado. Ele experimenta o mesmo amor que o pai experimenta e comunica ao seu filho. É no filho que somos célebes e castos. É no Filho único, unigênito de Deus, nascido da Virgem Maria, que experimentamos a força comunicativa desta graça que é o celibato. Apreciá-lo e vivê-lo plenamente é um testemunho do sobrenatural na vida humana. Bem, neste dia vou à segunda leitura. Trata-se da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículos 8b a 10. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e chamou-nos à santidade, não em virtude de nossas obras, mas do seu próprio desígnio e da sua graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade, manifestou-se agora pelo aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a morte e fez brilhar a vida
e a imortalidade por meio do Evangelho. Bem, situemo-nos das 13 cartas de São Paulo. Essas duas, da qual estamos lendo a segunda, são dirigidas a um jovem bispo, ordenado por São Paulo e colocado à frente das suas igrejas, Timóteo. Começa com uma palavra direta a Timóteo: sofre comigo pelo Evangelho. Por que São Paulo diz isso? Porque está acorrentado, sendo levado para Roma, onde deverá, depois de algum tempo, ser sacrificado pelo imperador e concluir em grande estilo a sua obra missionária e apostólica. Sofre comigo pelo Evangelho. Isto não é uma invenção de São Paulo. Não é uma invenção espiritual vaga. São Paulo traduz, já que ele não repete o Evangelho que recebeu, traduz a pergunta de Cristo, a condição dada por Cristo a cada um de nós, quando ele diz: se queres ser meu discípulo. E a condição é simples: sofre pelo Evangelho, toma a tua cruz e vem atrás de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. São Paulo, então, coloca claramente essa relação ao dizer ao jovem bispo: sofre comigo pelo Evangelho. Não é possível pregar o Evangelho sem sofrer pelo Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho será combatido. O demônio e seus aliados combaterão sempre o Evangelho. Sua lógica, sua exigência, sua verdade, a sua beleza. Um dos trabalhos do demônio é turvar a beleza do Evangelho, negar-lhe o valor, desmentir-lhe. Assim como fez com Eva, quando ela diz: não, Deus disse que não podemos comer, senão morreremos. E em forma de serpente, o demônio sibila, dizendo: não é verdade, Deus mente, não morrereis, sereis como deuses. E ele sabe disso. E no centro desta verdade, a palavra graça, que estará, de fato, a palavra graça, charis, para São Paulo, está no centro da sua carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas. O cristianismo é charis. Isso não é só de São Paulo. Lá no prólogo de São João, ele diz: Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe graça e verdade. Charis kai aletheia. A graça. Graça que significa tanta coisa. Significa Deus. Significa que nós não podemos fazer nada para nos salvar, a não ser, e isso é tudo, aceitar Deus como nosso Salvador. E ele diz, São Paulo, que esta graça estava predestinada aos homens. Podemos dizer sem medo com toda a igreja que mesmo com o pecado original, que foi o obstáculo, já estava previsto no amor de Deus a salvação. Quando o homem cai em desgraça, Deus já tem um plano de salvação para este homem. Ele disse: esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Tanto São Paulo quanto São João vão operar claramente esta unidade entre Jesus de Nazaré e o Filho eterno do Pai. Quando Jesus se manifesta, e esse é o tempo da igreja, destrói a morte. São Paulo se refere-se à Páscoa de Cristo. E a imortalidade brilha através de um evangelho pregado, vivido e celebrado.